O Ceará se tornou essa semana o primeiro estado cujo governo tem uma Secretaria de Proteção Animal. Há uma década, esse assunto passaria meio à margem aí da política. Certamente, muita gente diria poxa, com tanto assunto importante, por que a gente vai estar aí falando de animal? Essa não é a realidade e essa criação da secretaria é um dos pontos que comprovam isso, mas no entorno dela há vários pontos interessantes de a gente observar, inclusive a indicação do deputado federal Célio Studart para ocupar essa secretaria. Eu sou Jéssica Welma, editora e colunista de política do Diário do Nordeste, e vou conversar um pouquinho aí com você sobre esse assunto hoje. E claro, a gente começa falando sobre a criação dessa Secretaria de Proteção Animal. Ela vem na esteira aí de toda uma reforma administrativa do novo governo aqui no Ceará, que tem à frente o petista Eumano de Freitas. Desde que ele assumiu o governo, já são mais de 10 secretarias criadas, e essa veio agora nesse finzinho do primeiro semestre, foi aprovada lá na Assembleia Legislativa no começo de julho, e desde que se anunciou que o governo teria uma Secretaria de Proteção Animal, passou-se a ventilar o nome do deputado federal Célio Studart para ocupar ali. Nas primeiras semanas, muita gente já o apontava, parecia ser uma coisa óbvia, mas a confirmação só veio agora nesse mês de agosto, e algumas movimentações foram bem interessantes para que esse tempo tivesse transcorrido desde a criação até a posse de Célio e o início, de fato, dos trabalhos dessa secretaria. Um dos pontos é que Célio Studart é um deputado federal filiado ao PSD, partido que nas eleições de 2022 foi oposição à campanha de Eumano de Freitas. Na época, o presidente estadual do PSD, Domingos Filho, que é ex-vice-governador do Ceará, pleiteou esse mesmo cargo na chapa do PDT, que tinha o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, à frente. Então, aqui quem acompanha a nossa política sabe que PT e PDT protagonizaram o grande racha, aí foi o grande assunto da eleição de 2022. Então, Domingos Filho vinha ainda nessa ala mais de oposição, ligado ao prefeito de Fortaleza, José Sarto, que é aí o nome importante dessa ala do PDT, que segue rachada com o PT, que não apoia a aliança de uma parte do partido aí com o governo do estado. E nos últimos dias, já agora nesse mês de agosto, o PSD anunciou que estava saindo da prefeitura de Fortaleza, estava deixando a base do governo José Sarto. Em nota, o partido alegou algumas divergências, não de agora, de um longo tempo já, entre Domingos Filho, que é o presidente estadual, e o prefeito José Sarto, e falou também que os cargos que vinham ocupando na prefeitura não eram lá, assim, cargos de muito destaque, o partido não tinha todo esse protagonismo na prefeitura e estava aí deixando essa parceria. Poucos dias depois, e poucos dias mesmo, assim, a gente está falando de um anúncio que foi no sábado, desse desligamento aí da relação, desse fim da aliança, e já na segunda-feira já começou-se aí a avançar essa ocupação do PSD na Secretaria de Proteção Animal. O governador Eumano de Freitas anunciou nas redes sociais que Célio Studart seria o secretário. A posse já aconteceu no dia seguinte. Foi um movimento muito rápido de quando o PSD anunciou a saída da base de Sarto e efetivou aí essa relação com a base governista de Eumano de Freitas. E por que Célio Studart, nesse meio todo? Não é um mero nome do partido que está sendo indicado para essa secretaria. De fato, desde o início da carreira política, Célio Studart é muito ligado à causa animal, é aqui no Ceará reconhecido como um dos nomes que levou essa pauta para a política desde o início da sua atuação. Ele que foi candidato a vereador pela primeira vez em 2012, mas na época não teve aí grande destaque, teve poucos votos, cerca de 2.000, passou bem despercebido, mas na campanha de 2016, ele já conseguiu ser o vereador mais votado de Fortaleza, com mais de 30 mil votos. E para quem se lembra que quem vivenciou a campanha aqui em Fortaleza e se recorda da época, ele já trazia muito essa pauta da proteção animal ali na sua campanha, nos folhetos que distribuía. Ele que fez uma campanha na esteira também das bandeiras da juventude, sem ter apadrinhamentos políticos na época, isso era muito presente no discurso dele. E ele só foi crescendo aí nessa toada. Já na Câmara Municipal, já apresentou projetos relacionados à causa animal e 2 anos depois, em 2018, já foi candidato a deputado federal, que é aí um grande salto, porque uma coisa é você conseguir votos suficientes para se tornar vereador aqui na capital. E são muitos votos, não é uma disputa fácil. Mas não se compara a uma disputa de deputado federal que você precisa de votos no estado inteiro. E em 2018, Célio foi o segundo deputado federal mais votado aqui no estado, com mais de 200 mil votos, reconhecido também
por esse movimento, por essa bandeira política. Então, era de se esperar que ele fosse o nome indicado nessa articulação. Mas a trajetória dele no PSD também é bem recente. Ele se filiou ao partido em 2022, depois de vários anos ligado ao PV, que é um partido mais reconhecido pelas causas ambientalistas, e o PSD foi bastante beneficiado por essa quantidade de votos que o Célio Studart conseguiu puxar para o partido. Hoje o PSD tem 3 deputados federais e essa articulação na Secretaria de Proteção Animal tem mais um ponto interessante de ser observado. Essa secretaria ela é ordenadora de despesa e isso não é exatamente comum, porque parte das novas secretarias que foram criadas, especialmente, elas são ligadas à Casa Civil. Então, por exemplo, a Secretaria aqui dos Povos Originários, que é uma secretaria inédita aqui na história do Ceará também. Ela, para determinar alguma ação, para ordenar alguma despesa, ela precisa da aprovação da Casa Civil. No caso da Secretaria da Proteção Animal, não. O anúncio do governador Amâncio de Freitas é que a Secretaria vai ter poder aí de efetivar suas ações, vai ter um orçamento para isso, e já foram anunciadas algumas ações que têm bastante peso aqui no eleitorado, especialmente nos últimos anos, que é mais recursos para o Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Ceará, que faz atendimentos gratuitos, um reforço aí de recursos para aumentar as castrações gratuitas. A gente sabe que há muito mais que isso nesse amparo à proteção animal e muito além também do que só a pauta dos cuidados domésticos, mas nos últimos anos tem crescido muito o apoio do eleitorado a essas medidas. Então a Secretaria já veio com alguns anúncios mais robustos e dando um peso aí para o PSD dentro dessa articulação também. E vale a gente observar também nessa ida do deputado Célio Studart para a Secretaria da Proteção Animal, que ele leva para a alçada do governo do estado uma articulação que ele já vinha fazendo nos últimos anos, que é de estar próximo das prefeituras, enviando emendas de recursos para a criação de vetmóvel, para projetos de castração aí nos municípios menores e outros municípios de médio porte também que têm avançado nessa discussão. Ele estava muito presente junto aos prefeitos para anunciar as medidas, para dar assim, esse fôlego, para dar essa imagem da luta aí pelo cuidado dos animais. Inclusive aqui em Fortaleza, ele esteve à frente da criação da primeira coordenadoria de proteção animal também. Então há vários movimentos pioneiros de proteção animal aqui no estado que Célio Studart já vinha tocando. Com a indicação dele, o governo se apropria também desse trabalho que ele já vinha fazendo e reforça esse contato com as prefeituras. Porque a gente sabe, meu povo, quem é o prefeito ou a prefeita, quem é o político que hoje em dia vai se manifestar contra a proteção animal. É uma pauta que a gente vê já proliferada de forma bem ampla em toda a classe política. E tem 2 coisas que são importantes nisso. Uma delas é justamente a mudança de bandeiras políticas que a gente viu na última década, com um avanço no processo de democracia, na própria situação econômica da sociedade brasileira. Algumas pessoas que já são assistidas de uma forma melhor com saúde, com educação, elas se permitem abraçar outras bandeiras. E aí que a gente vê discussões sobre processos identitários, discussões sobre a causa animal, sobre a causa ambientalista. A gente viu isso crescer nos últimos anos e também no anseio de parte da população por pessoas que representem, que as representem, que representem seus anseios nessas demandas, né, em outras áreas, para além das tradicionais que a gente já vinha sendo discutida na política. Então, Célio chega muito nesse momento, levando essa discussão para o Poder Legislativo, e a gente vê agora, de forma mais intensa, essa discussão passar também para o Poder Executivo. Há uma grande responsabilidade, claro, em sair do Legislativo para o Executivo com essa bandeira, porque há mais cobrança. Agora é uma função, é um cargo de executor, então se espera que o que se fala seja feito. A gente sabe que o papel no Legislativo ele é muito de pautar discussões, de criar leis de proteção, e isso foi uma coisa que no currículo de Célio Studart ele tem, como prisão para pessoas que maltratam animais, é um projeto de lei dele lá na Câmara dos Deputados, foram outras iniciativas, mas agora essa responsabilidade dele aumenta na secretaria. E claro, ele sabe que isso também não é feito sozinho, inclusive nas primeiras entrevistas já falou que eu não estou sozinho nisso aqui, né? Há todo um entorno para que essas causas, para que as bandeiras se tornem ações e que as pessoas possam de fato ver a proteção animal valer aí para muito além do que o discurso político e das estratégias políticas, como a gente parou para perceber aí. O PSD deixou a Prefeitura de Fortaleza dizendo que não tinha cargos, não tinha uma atuação tão relevante, mas entrou agora na alçada do governo do estado com a secretaria pioneira e que promete ser uma ponte de fôlego com muitas prefeituras aqui no Ceará.
Vamos acompanhar como é que vai ser o desenrolar disso então, né? Muito obrigada a você que acompanhou aqui o vídeo até aqui. E ó, só lembrando, no Diário do Nordeste tem mais informação sobre isso, tá bom? Tem as ações da Secretaria, o que já está sendo discutido na Assembleia Legislativa sobre isso também. E você aproveita, se inscreve aqui no canal do Diário do Nordeste, ativa o nosso sininho para ficar sempre atento aos debates e assuntos que a gente traz por aqui. Até mais!